Olá, boa noite, advogadas e advogados. Bem-vindos a mais essa live. Bom dia ou boa tarde para quem assistir na reprise. Meu nome é Mônica Freitas Risse, eu sou advogada e eu continuo aqui no Empreendedores da Advocacia falando com vocês sobre temas que te ajudam a atingir a agenda lotada. E o conteúdo aqui do canal é para advogados iniciantes, inexperientes, que estão inseguros com relação à formação da carteira de clientes, inseguros com relação à prospecção de clientes, e a gente vai aqui tratar de todos os temas que possam te ajudar nessa jornada. E hoje eu escolhi um tema bem legal que trata dos efeitos da produção do conteúdo certo na sua agenda. Mônica, mas produção do conteúdo certo? É isso mesmo. Mas a gente vai começar falando, vamos começar do básico. Vamos falar o que é conteúdo, né? Porque existem algumas interpretações para a palavra conteúdo. Por exemplo, esse copo d'água aqui tem um conteúdo, mas não é desse conteúdo que a gente vai falar. A gente vai falar daquele conteúdo que corresponde a um conjunto de ideias, a um conjunto de temas, a um conjunto de argumentos. E aí, esse conjunto de argumentos, ele vai ajudar o advogado a transmitir o conhecimento. E o que é a produção de conteúdo para o advogado? Que tipo de conhecimento, que tipo de informação, que tipo de material o advogado vai disponibilizar nesse conteúdo? É um material informativo dentro da área do direito. Existem vários formatos de conteúdo que você, advogado, pode disponibilizar. Vídeos, artigos, posts. E eles também podem ser publicados em diversas plataformas ou locais físicos. YouTube, Facebook, revistas físicas. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, lá em 2000, eu comecei a escrever artigos para uma revista. Então, eu tive uma oportunidade de escrever uma coluna de artigos sobre acidente de trabalho para uma revista. E isso alavancou a minha carreira com certeza, porque eu comecei a ser vista por um público para quem eu tinha escolhido trabalhar. E qual que é o objetivo da produção desse conteúdo? É mostrar o conhecimento para atrair consumidores em potencial para sua advocacia. Mas será que é qualquer conteúdo que atrai clientes para sua advocacia? É óbvio que não. Não é qualquer conteúdo. Eu falei para vocês que no começo da minha carreira eu comecei a escrever conteúdo, uma coluna. Essa coluna era mensal e era para uma revista. Eu escrevia conteúdo relacionado a acidentes de trabalho. Esse conteúdo não podia ser qualquer conteúdo, ele tinha que ter um valor para o meu consumidor. E eu vou te falar por que tinha que ter um valor para o meu consumidor e não para mim. Preste bem atenção, o conteúdo que vai atrair o seu público consumidor é aquele conteúdo que tem valor para ele e não para você. O que acontece? Muitas vezes a gente começa a escrever conteúdo e esse conteúdo a gente escreve pensando no conhecimento que a gente tem, na jurisprudência que a gente leu, mas na verdade a gente tem que escrever o conteúdo pensando no nosso público consumidor, mostrando para ele a transformação que a gente pode causar na vida dele, resolvendo uma dor, um desejo. Por exemplo, uma revisão de aposentadoria, um planejamento previdenciário, um pacto pré-nupcial. São serviços que nós podemos oferecer, mas que de repente, por exemplo, no caso do planejamento previdenciário, o meu cliente nem sabe que existe. Quando eu escrevo um conteúdo, eu tenho a oportunidade de levar o conhecimento para o meu público consumidor,
levar consciência para ele da existência desse tipo de serviço e gerar o interesse. Então, um conteúdo de valor é um conteúdo relevante e que é importante para um determinado público para quem eu escolhi trabalhar. E eu vejo que alguns advogados cometem o erro em relação à interpretação do que é o conteúdo relevante. Alguns advogados, como eu disse, eles escrevem textos rebuscados, escrevem artigos que eles acham muito bonitos e acabam escrevendo para outros advogados, pensando no que os outros advogados vão achar do artigo deles. E esquecem de falar das necessidades e das expectativas do público para quem eles querem trabalhar. O conteúdo relevante, gente, ele é aquele conteúdo que se destaca e que atrai a atenção do meu público. Eu vou falar muito isso para vocês, que o conteúdo eu escrevo para o meu público, eu escrevo para o cliente que quer, que tem interesse no assunto e quem eu quero ter na minha agenda, quem eu quero impactar com o meu trabalho. E existem alguns pilares que a gente tem que considerar quando vai produzir um bom conteúdo. Quais são eles? Eu vou falar 3 pilares para vocês que indicam que um conteúdo é bom. Primeiro, o conteúdo tem que ser consistente, ele tem que ser denso. E isso não significa que ele tem que ser escrito de uma forma rebuscada, mas ele tem que demonstrar que você conhece o assunto, que você conhece com profundidade o assunto. E eu já ouvi muitos advogados dizerem, falarem que quando um vídeo é longo, quando um texto é muito longo, ele não chama atenção ou o público não lê. Mas pensa comigo, o que faz algumas pessoas ficarem 3 horas assistindo um show sertanejo e outras pessoas não gostarem desse mesmo show sertanejo? O interesse. Quando eu escrevo sobre o que o meu público tem interesse, ele vai ler o meu texto. Ele vai assistir o meu vídeo. O segundo pilar de um conteúdo é conter uma recomendação ou uma análise. Ah, Mônica, como assim o conteúdo tem que conter uma recomendação ou uma análise? Gente, hoje, qualquer assunto que você queira saber, é só dar um Google, digitar no Google e o Google vai te dar uma resposta. E o seu cliente e o seu público, aquela pessoa para quem você quer vender o seu serviço, ele vai fazer a pesquisa no Google, mas o que ele não consegue fazer é exatamente o que você vai oferecer para ele. É escolher o caminho certo. E quando você faz um artigo, um vídeo, que dá uma recomendação, que faz a sua análise, isso torna o seu conteúdo diferenciado. O terceiro pilar para que você tenha um bom conteúdo é a constância. Não adianta nada você produzir um conteúdo na segunda-feira e aí você passar 2 meses sem produzir conteúdo nenhum. Quem não é visto não é lembrado. A produção de conteúdo, quando ela é frequente, o que ela faz? Ela faz com que o seu público, que tem interesse naquele assunto, te veja com maior frequência. E ele vai se conectando a você e ele vai criando um relacionamento com você. E aí, provavelmente, quando ele precisar desse determinado serviço que você oferece, nessa área de atuação que você escolheu, ele vai procurar por você. Então, os pilares de um bom conteúdo são a consistência, a recomendação ou análise e a constância. E eu vejo que os advogados erram muito na produção do conteúdo, porque eles fazem aquele conteúdo, deixa a vida me levar. Que conteúdo que é esse, Mônica? É um conteúdo que não tem um público definido. Ele escreve um dia, ele até tem frequência, ele até tem constância, mas aí um dia ele escreve pensando num cliente de direito de família, aí no outro dia ele escreve pensando num cliente de
direito penal. No outro dia ele escreve pensando no cliente de direito tributário. E aí ele não conecta com ninguém, porque ele escreve para qualquer um. E quem escreve para qualquer um não conversa especificamente com ninguém. Um segundo erro que eu vejo muita gente, muito advogado cometer, é fazer conteúdo só de publicação de festa do escritório. Ou de festa, ou do cafezinho. Então, na segunda-feira de manhã, o advogado posta aquela foto do cafezinho. Boa semana, gente! Aqui tomando meu cafezinho. Aí ele passa a semana inteira sem postar nenhum conteúdo. E quando é na sexta-feira, ele posta assim, sextou. Então, é um conteúdo que não tem relevância nenhuma, que não comunica nada. É desnecessário, você só está gastando energia para nada. Agora, se você quer produzir esse tipo de conteúdo só para mostrar para os amigos, enfim, por uma questão de entretenimento, não tem problema nenhum. Mas aí você tem que entender que esse conteúdo não gera resultado para você nas redes sociais. Um terceiro erro que eu vejo os advogados cometerem é fazer aquele conteúdo do Jornal Nacional. O que é o conteúdo do Jornal Nacional? Então, às 8 da noite, a gente assiste no Jornal Nacional as notícias que você viu o dia todo. Ou seja, simplesmente repetir o que os outros estão dizendo. Tem advogado que não se dá o trabalho nem de fazer uma formatação. Ele simplesmente compartilha um post que saiu no site do STJ, no site do TST. Então, esse tipo de conteúdo também não traz... Eu não estou nem falando de trazer engajamento, estou falando de atrair a atenção do teu público, porque às vezes você tem um conteúdo denso, um conteúdo constante, um conteúdo de interesse do seu público e não tem curtida nenhuma nas suas páginas. E as curtidas não representam nada. O que representa é a existência daquele conteúdo, de forma que quem entrar numa página sua de rede social vai saber exatamente o que você faz, qual é o serviço que você oferece. O outro erro, e esse eu até já falei para vocês, é daqueles advogados que fazem uns textos super complexos. Então, ele coloca aquele texto enorme, complexo, cheio de conteúdo em latim até, e tem que ser mais fácil para o público, gente. Quando você escreve para quem? Para quem vai comprar o seu serviço. Para quem vai ser o seu público consumidor. Para aquela pessoa que você quer que te ligue, que agende um horário com você e se torne uma oportunidade de negócio dentro da sua advocacia. Um outro erro é os advogados quererem fazer um vídeo ou quererem escrever um artigo e não terem um roteiro, que tenha um conteúdo, que tenha um objetivo, que queira entregar uma mensagem. Então, quando você for preparar um conteúdo de vídeo, um artigo que seja, esquematize em tópicos, se prepare antes. Um outro erro que acontece muito é o que eu falei que está vinculado à frequência, à constância. É o advogado fazer artigos esporádicos. Escreve de vez em quando dá tempo. Não prioriza a produção de conteúdo, não prioriza mostrar o conhecimento que tem. Quem não é visto, não é lembrado. Então priorize isso, dedique um tempo para a prospecção dos seus clientes. E uma forma de prospectar os clientes é publicando conteúdo, e conteúdo para o público certo, sempre publicando conteúdo, não de forma aleatória. Quando você publicar um conteúdo, saiba para quem você está publicando esse conteúdo e por que você está publicando. Para que você está publicando? O seu objetivo é que o público que está vendo o seu artigo entre em contato com você para que você tenha a oportunidade de resolver um problema. Isso vai gerar uma agenda lotada e vai gerar uma carteira de clientes na sua advocacia. Outro erro muito comum é o advogado presumir que o cliente sabe do que ele está falando.
Então ele começa a escrever um artigo e ele não pensa que o primeiro momento, o momento da leitura inicial do artigo, já tem que ser o momento que o cliente, que o público vai olhar e já vai se sentir atraído. Então a gente usa para isso as headlines, uma thumb, que é a capinha de um vídeo quando você faz um vídeo. E aí você sempre vai procurar usar o abre aspas. O que eu chamo de abre aspas? Eu chamo de abre aspas quando você conhece o seu público e você consegue falar o que o seu público diria quando fosse falar com você sobre o problema que ele tem, sobre a dor que ele tem, sobre o desejo que ele tem. E aí, quando você começar a conhecer o seu público e você se tornar capaz de fazer o abre aspas, então você vai começar a produzir artigos e textos e conteúdo e vídeos que já de cara, quando o seu público consumidor passar o olhar na sua headline, ele vai ser chamado a atenção, porque você começou falando de uma forma que o seu público entenda e sinta curiosidade em ler o seu artigo ou em assistir o seu vídeo. Um outro erro, que é muito comum também, é o advogado não aproveitar 100% do conteúdo que ele produz. Ah, Mônica, o que é isso? Como assim aproveitar 100%? Vamos imaginar que você tenha 3 redes sociais. Você tem lá, e aí eu vou falar nomeando, popularmente falando, porque se a gente for pensar, tudo é rede social, né? Mas você tem a sua conta no YouTube, sua conta no Instagram e a sua conta no Facebook, contas profissionais. E aí você faz um vídeo para o YouTube e você não aproveita esse vídeo para colocar, por exemplo, no seu story, no seu Instagram, no seu Facebook. Imagine que são todas redes sociais, mas que algumas pessoas interagem mais em umas e outras interagem mais em outras. Então, você tem que aproveitar 100% do seu conteúdo. Eu usei o exemplo de um vídeo, mas poderia ser um texto. E esse vídeo também pode ter um texto de descrição. Então você ainda pode usar o mesmo conteúdo, o mesmo material, para publicar em algum site ou no seu próprio blog. Então aproveite 100% do conteúdo que você produzir. Isso te economiza tempo. E tempo é dinheiro, a gente sabe disso, né? E o que eu noto é que alguns advogados também têm algumas crenças limitantes. E essas crenças limitantes são terríveis. Por quê? Porque as crenças limitantes te impedem de produzir conteúdo. Ah, Mônica, por que as crenças limitantes me impedem de produzir conteúdo? Vou te dar um exemplo de crença limitante que te proíbe, te impede, dificulta a produção do seu conteúdo. Primeira crença, achar que você não é bom o suficiente. Ah, Mônica, eu não vou produzir conteúdo porque eu não sou boa o suficiente. Aí você tem que ter a virada de chave. Você vai desenvolver habilidades. Ao invés de ter o pensamento, a crença limitante de que você não é bom ou que você não é boa, pense que você vai desenvolver uma habilidade. Por quê? Porque as habilidades que você desenvolveu até chegar à faculdade, as habilidades que você desenvolveu na faculdade, não são as mesmas habilidades que vão te fazer lotar a agenda. Não são as mesmas habilidades que vão fazer você formar uma carteira de clientes na sua advocacia. Então, a virada de chave em relação à crença limitante de achar que você não é bom, que você não é boa o suficiente para produzir conteúdo, é pensar que você vai desenvolver habilidade. E a gente passa a vida inteira desenvolvendo habilidades. Uma outra crença limitante é achar que produzir conteúdo dá trabalho. Sim, produzir conteúdo dá trabalho. Mas a virada de chave para essa crença limitante é pensar que conteúdo dá resultado. Produzir conteúdo dá resultado na sua advocacia. Produzir conteúdo, eu diria que a médio prazo,
dá resultado de agenda lotada na sua advocacia. Uma terceira crença limitante é se comparar com o concorrente. Eu não vou produzir conteúdo porque tem um advogado tal que atua no mesmo nicho que eu, que atua na mesma área que eu, e ele produz um conteúdo maravilhoso. Você sabe há quanto tempo ele está produzindo conteúdo? Então, quando você se compara com um advogado que produz conteúdo já há muito tempo, é óbvio que ele produz um conteúdo bom. E é óbvio que você talvez não produza um conteúdo tão bom quanto ele. E veja, não faria sentido você começar bom, porque você vai começar bom e vai piorar? Não. Você começa ruim mesmo e você melhora depois, gente. Se compara com você mesmo. Se compara com você mesma. Começa. E aí você vai melhorando. O feito é melhor que perfeito. Então, não tem essas crenças limitantes. Achar que você não é boa, achar que você não é bom o suficiente para produzir conteúdo, achar que dá trabalho, achar que o seu concorrente faz melhor que você, por isso você não deve fazer. Tenha virada de chave na sua advocacia. Pense que você vai adquirir novas habilidades, que você vai produzir resultado na sua advocacia e se compare só com você. Porque com certeza, quando você começar a produzir conteúdo, depois de 30 dias, quando você olhar o primeiro conteúdo que você produziu, você vai ver como você melhorou muito. Então a prática vai te trazer um conteúdo cada vez melhor, desde que você faça tudo de forma estruturada. Não adianta você fazer de qualquer jeito, porque senão você vai passar a vida inteira produzindo conteúdo ruim, tá bom? Então, a produção de conteúdo, gente, traz muitos benefícios, muito benefícios. Então, os efeitos na sua advocacia, na sua agenda, eles são, como eu disse, eu arrisco assim que no médio prazo, eu arriscaria quando você chegar num nível, quando você conhecer um pouco mais de profundidade, a gente vai trabalhar isso aqui do conteúdo do canal. Eu diria até que em curto prazo você já sente um resultado da produção de conteúdo. Mas eu vou falar para vocês alguns benefícios da produção de conteúdo que trazem ótimos efeitos na sua agenda. Primeiro, você vai estudar de forma contínua. Então, para o advogado iniciante, para o advogado inexperiente, quanto mais conteúdo ele produzir, mais ele vai ter que estudar para produzir esse conteúdo, porque como eu disse, você não vai fazer qualquer conteúdo, você vai fazer um conteúdo estruturado, um conteúdo bom, um conteúdo que seja relevante, que seja denso. Um segundo benefício é que você vai começar a gerar autoridade, porque quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, as pessoas te veem nas redes sociais e você vai virando autoridade, porque você sempre escreve sobre um assunto e você sempre escreve e fala muito bem nos seus vídeos sobre esse assunto. Então, a autoridade é um segundo benefício que a produção de conteúdo traz para você. Um terceiro benefício é que você começa a consolidar seu nome no mercado. Então, você começa a consolidar o seu nome na comunidade. E como eu já falei para vocês em outro vídeo desse canal, você também consolida o seu nome perante os seus pares, perante os outros advogados. E isso pode gerar parceria com outros advogados que vão te indicar clientes na sua área de atuação na qual eles não atuam. E aí você também consolida a marca da sua advocacia. Um quarto benefício da produção de conteúdo é que ele aumenta o alcance da sua advocacia. Quando eu falo advocacia, e eu sempre vou usar advocacia, eu também estou querendo dizer, estou me referindo à eu-advocacia. A advocacia do eu sozinho, tá? Principalmente porque o conteúdo que a gente produz aqui é voltado para ajudar você que é iniciante, que é inexperiente, que está começando agora. Então, o quarto benefício que eu falei da produção de conteúdo é o aumento do alcance da sua advocacia. Porque enquanto você está em casa dormindo, ou no final de semana que você está com o escritório fechado, tem alguém acessando a sua rede social. E o seu nome está lá, o seu artigo está lá, o seu vídeo está lá.
Então você tem um alcance maior, mesmo quando você não está trabalhando, no seu momento de lazer. Aí um quinto benefício de se produzir conteúdo é que ele aumenta um ciclo de compra de um cliente que você já tem na sua advocacia. Por exemplo, eu tenho um cliente que toda vez que eu posto alguma coisa nas redes sociais, ele faz o seguinte comentário: essa é minha advogada. Ele faz isso com orgulho. Então, o que acontece? Um cliente que te acompanha e que te vê escrevendo artigos, produzindo vídeos, ele sente orgulho, ele gosta de falar, essa é minha advogada. Porque hoje as redes sociais são a nova mídia. Eu li uma reportagem outro dia, aliás, foi um podcast que eu ouvi, que o meu sócio Diego me mandou, que falava que... Eu vou falar em números, tá, gente? Mas assim, são números aproximados. Não vou falar o nome da emissora de TV, mas é a número 1 do canal aberto. No ano de 2016, ela teve um faturamento, um lucro de 8 bilhões. No ano de 2020, de 100 milhões. 100 milhões é muito. Mas para quem já ganhou 8 bilhões... E por que isso está acontecendo? Porque as redes sociais são a nova mídia. Então, antigamente, se pagava fortunas para anunciar nessa rede que é número 1 do canal aberto. Hoje em dia, você não precisa pagar tanta fortuna para promover um canal no YouTube, né? Então, a produção de conteúdo aumenta o ciclo de compra do seu cliente dentro do seu escritório, porque o seu cliente vai te ver cada vez mais como autoridade, vai comprar mais de você e vai indicar você para os amigos dele, entendeu? Um outro benefício da produção de conteúdo, acho que a gente já deve estar no 6º benefício, é que ele gera um relacionamento com a sua audiência, com as pessoas que estão te acompanhando, com as pessoas que se interessam pelo conteúdo, que são atraídas pelo conteúdo que você escreve. E aí, quando a pessoa começa a te ver na rede social, ela vai criando uma relação de amizade. Você começa a ser familiar para ela. Então, quando ela pensar na resolução de um problema que ela tem, e que é o problema sobre o qual você escreve sempre, ela vai se sentir mais confortável, mais à vontade para contratar você. Porque é você quem ela vê escrevendo sobre aquela matéria sempre. Então, hoje em dia, por exemplo, eu sou contatada para resolver problemas, resolver problemas na área previdenciária, que é a minha área de atuação, por clientes com quem eu não converso há muito tempo, mas que me acompanham nas redes sociais. Então, essa confiança, essa proximidade, essa frequência que a gente tem de produção de conteúdo faz com que a pessoa se sinta mais à vontade para comprar um serviço nosso. As pessoas compram com mais facilidade de amigos. Por quê? Porque elas têm a credibilidade, elas já conhecem a idoneidade, aí com relação à produção de conteúdo, elas veem a autoridade, tá bom? Então, mais um outro benefício que é gerado pela produção de conteúdo é que quando esse conteúdo ele é bem estruturado, ele vai atrair o público certo e vai afastar o público errado. Ah, Mônica, o que é isso, né? Então, gente, deixa eu beber um pouquinho de água. Falando bastante da sede. Então, vamos lá para o sétimo benefício da produção de conteúdo. Quando o conteúdo ele é bem estruturado, ele vai atrair o público certo e vai afastar o público errado. O que é atrair o público certo? Ele vai atrair o público que tem interesse pelo que você está escrevendo, que é o público que potencialmente vai comprar o seu serviço. Então, quando você escreve pensando na dor, no problema, no desejo, na vontade, na expectativa do seu público, quando você escreve sobre a transformação, sobre a promessa que ele quer, sobre a resolução do problema que ele quer, ele vai te acompanhar e quando ele precisar resolver esse problema, ele vai procurar por você. Então, você vai atrair e manter
com você o público certo, que é o público para quem você quer vender, que é o público que você quer que lote a sua agenda. Vamos passar para o 8º benefício. Quando você produz conteúdo, você reduz o custo de aquisição de novos clientes. Por quê, Mônica? Porque você já tem uma estrutura, né? Você tem que pagar aluguel, de repente. Aí você fala, não, Mônica, mas eu trabalho na minha casa. Tá bom, você trabalha na sua casa, mas você paga internet, você paga energia elétrica, você tem um custo. Quando você produz conteúdo e você é recontratada pelo seu próprio cliente, quando você é contratada por pessoas que seu cliente indicaram para você, você tem um custo menor para adquirir esse cliente. Ele já está diluído com a despesa fixa que você tem. Então, o 8º benefício de se produzir conteúdo é a redução do custo de aquisição de cliente, tá bom? Porque o cliente vai não só comprar de mim, como ele vai me indicar. Eu vou continuar vendendo para os meus próprios clientes. Um nono benefício de se produzir conteúdo é que eu educo o mercado. Então, eu trago consciência para um determinado público consumidor, que é o meu público-alvo. Vou dar um exemplo para vocês de como é que isso acontece. Por exemplo, na minha área de atuação, que é a previdenciária, muitos segurados pensam que eu já completei tempo para minha aposentadoria, já tenho idade, é só ir até o INSS fazer o requerimento. Eles não sabem que a gente tem uma série de regras, que o sistema previdenciário da legislação previdenciária é complexo, que a gente tem regras de transição. Então, o que eu posso escrever sempre? Eu posso escrever sobre planejamento previdenciário. Quando eu escrevo muito sobre planejamento previdenciário e escrevo usando, como eu falei para vocês, começando a escrita direcionada para o meu público-alvo e falando da forma como ele pensa que ele iria no INSS, eu começo escrevendo, por exemplo, assim: infelizmente, não é só ir no INSS fazer o pedido da aposentadoria, isso já vai chamar a atenção dele. Peraí, como assim? Não é só ir lá fazer o pedido? Então, ele vai se interessar em ler o meu artigo ou assistir o meu vídeo, e durante essa leitura eu vou trazer para ele a consciência da necessidade de se fazer o planejamento previdenciário. Então, quando eu produzo conteúdo, um benefício é educar o mercado, educar o meu público consumidor, para que ele tenha consciência da necessidade do meu serviço. Então, gente, a produção de conteúdo só tem benefícios, tem muito benefício, porque assim, eu escrevo para o público certo e eu gero agenda lotada e eu gero oportunidades de negócio para minha advocacia. Então assim, Mônica, tá bom, mas é que assim, eu nunca produzi conteúdo. O conteúdo que eu produzi era aquele Jornal Nacional, era o conteúdo Deixa a Vida Me Levar, que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Os primeiros passos para você começar a produzir um conteúdo que seja capaz de lotar a sua agenda, mesmo que você seja iniciante. Vocês entenderam o que eu falei? Os primeiros passos para você criar conteúdo que seja capaz de lotar a sua agenda, mesmo que você seja iniciante, inexperiente e esteja inseguro com relação à prospecção de clientes. Primeiro, você vai definir a área de atuação sobre a qual você vai escrever, que obviamente é a área de atuação que você vai escolher para você atuar na sua advocacia. Segundo, você vai estudar o público. Quem é o público para quem você vai escrever? Quem é o público que vai te contratar? Terceiro, você vai conhecer as dores e desejos desse público. O que eles pretendem, qual tipo de problema que eles têm, quais são as expectativas que eles têm com relação à contratação de um advogado. Quarto, você vai falar sobre a transformação que o seu público quer. As pessoas querem uma transformação, uma promessa. Óbvio que você não pode prometer resultados, mas você vai falar do que você pode fazer para realizar ou para amenizar ou para resolver ou para solucionar o problema, a dor que o seu público tem.
E aí, quinto passo, você vai fazer as suas análises e recomendações, como eu falei, as suas análises e recomendações, atribuindo valor ao conteúdo que você vai produzir. Então, você vai, primeiro, escolher a sua área de atuação, definir qual é essa área de atuação, você vai estudar o público, você vai conhecer os desejos e dores desse público, você vai falar sobre a transformação que esse público quer, e quando você falar sobre a transformação que esse público quer, você vai fazer as suas análises e as suas recomendações. E é isso que vai gerar valor ao seu conteúdo, de forma que esse conteúdo seja único e que o seu público tenha interesse em te procurar. E isso vai lotar sua agenda. Sexto passo que você vai adotar. Você vai colocar títulos atraentes. Você vai iniciar os seus conteúdos de uma forma atraente. Você vai usar o abre aspas. Você vai colocar uma headline, que é um título do seu vídeo, que vai gerar curiosidade. Você não vai entregar na headline a resposta do que você... ação de alimentos, qual a guarda pode ser compartilhada. Você coloca lá no texto da sua headline, a guarda pode ser compartilhada. Talvez isso não chame atenção, porque você já está dando a resposta, o teor do seu artigo na headline. Então, coloque uma headline chamativa, por exemplo. Você sabia... Isso vai fazer com que você tenha outro pensamento com relação à guarda. A pessoa vai ter interesse em saber o que você tem, quem tem algum problema e quem quer resolver alguma coisa sobre guarda, vai ter interesse em falar, peraí, mas o que tá falando sobre guarda aqui? Deixa eu ler. Então, use headlines que sejam chamativas. Tem um Keyword Planner do Google, você pode fazer pesquisas lá de palavras e expressões mais procuradas. No nível mais elevado, você vai utilizar isso para outra coisa, para fazer anúncios, enfim, mas no primeiro momento ali você consegue identificar quais são as palavras mais pesquisadas em uma determinada área. Então você já pode começar, até para se habituar a usar a ferramenta, a fazer a pesquisa de palavras mais buscadas dentro da sua área de atuação, tá bom? Isso você vai usar futuramente também bastante, mas você já pode começar a se acostumar agora com a ferramenta. Então, o sétimo passo que você pode adotar é criar um calendário editorial. Então, você vai produzir conteúdo, você vai criar um cronograma. Eu vou produzir conteúdo na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então, na segunda-feira, uma outra coisa, gente, eu vou explicar para vocês uma coisa. Um calendário editorial não é assim, fala assim, vou fazer meme hoje, amanhã eu vou fazer uma foto com a vassoura na mão, depois de amanhã... Então, não é para ser engraçado, é para ter conteúdo, é para ter relevância, é para ter valor para o seu público. Não fica perdendo tempo, não fica, como diz um player... Não fica de brincadeira na tomateira. Então, você vai fazer um calendário editorial onde você vai colocar, na segunda-feira eu vou produzir conteúdo, vou produzir um vídeo. Na quarta-feira eu vou produzir um artigo. E na sexta-feira eu vou produzir uma conversa com orientação para minha secretária. Um videozinho que eu estou orientando, como é que atende o cliente. Mônica, não tenho secretária. Tá bom, eu vou no fórum. Então, eu vou fazer um vídeo um vídeo rápido de Reels, falando que eu tô no fórum, que tipo de problema eu tô resolvendo. Sempre um conteúdo. Eu não acredito, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Eu não acredito que um meme, que uma coisa engraçada vai transmitir seriedade, principalmente se você está em início de carreira, se você é inexperiente, se você está com dificuldade de prospectar clientes. Então, o que você quer? Você não quer ser reconhecido como engraçadinho, como brincalhão. Você quer ser reconhecido como um profissional sério, como um profissional que as pessoas vão procurar para resolver os seus problemas. Então, nesse calendário editorial, nessa linha editorial que você vai ter, você vai criar
uma rotina, e isso tem que ser uma rotina, porque como eu falei, um dos pilares da produção de conteúdo é a frequência, é a constância. Então você vai criar uma rotina, mas de conteúdos sérios, de conteúdos que mostrem o que você tem para mostrar. Em relação ao seu trabalho, em relação ao seu conhecimento, em relação à sua dedicação, em relação à sua responsabilidade profissional, tá bom? Então, nada de postar foto sextou, né, na manicure, fazendo isso. Faz isso quando você já tiver uma agenda lotada, quando você já tiver um monte de oportunidade de negócios no seu pipeline. A gente vai falar depois, outro dia eu marco, faço uma live também para a gente falar de pipeline, para a gente falar de fluxo de venda. Então, quando você tiver um monte de cliente, uma carteira de cliente sólida, aí você pode postar o que você quiser, né? Mas agora que você está construindo a sua carteira de clientes, que você quer ter a sua agenda lotada para você poder pagar os seus boletos, produza conteúdo sério, produza conteúdo que vai te levar à agenda lotada, que vai te levar a construir, edificar a sua carteira de clientes, tá bom? Então, conclusão, né? Que já tá ficando longa essa live aqui. Conclusão: quanto mais conteúdo de valor relevante você entregar de forma constante, consistente para o público certo, mais você educa o seu público, mais você é lembrado, mais você é visto como autoridade que gera valor. E mais potenciais clientes vão te procurar. Isso com certeza, gente, vai lotar a sua agenda, tá bom? Um abraço grande e eu vejo vocês em breve. Até logo!